Na sequência, então, nós vamos ouvir uma palestra sobre açúcar 4.0, que inicialmente estava planejada para o Alexandre Menezes, mas que será conduzida pelo Maicon Mercílio e pelo Javier Hernandes. O Maicon é engenheiro químico, com 20 anos atuando no setor, 5 como coordenador de processos industriais da Usina da Pedra, e o Javier Ibanez é engenheiro açucareiro, 40 anos de setor sucroalcooleiros e há 5 nos processos industriais da Usina da Pedra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Essa era uma palestra para ser apresentada pelo Alexandre Menezes, mas ele não pôde estar aqui conosco. O Maico também, que estava previsto para fazer a apresentação, né? Nós estamos em período aí de chuva e a usina precisando de reparos, então acabou ficando lá na Usina da Pedra. Então quem vai estar fazendo a apresentação aí no lugar do Maico é o Emanuel. Estou há 19 anos aí no Grupo da Pedra, né? Então 19 anos, 19 safras, muitos desafios. Depois de mim aí vai ser a Roberta, vai falar um pouquinho, e o Javier fecha falando um pouquinho aí daquilo que a gente está fazendo, né? Falando sobre felicidade, o Serginho estava falando aí agora, né? Estou muito feliz aqui de estar com vocês, falar para vocês, contar um pouquinho daquilo que a gente faz. Saí Lustra, né? 1931, Usina da Pedra, um quadro. Se vocês olharem no quadro ali, né? Usina da Pedra, distrito de Serrano, Cravinhos. Então, assim, é uma longa história. Então, a Usina da Pedra, ela é mais velha do que a cidade de Serrana. Usina da Pedra aí, 93 anos, Serrana 75. Então, da onde nós saímos e para onde nós estamos, né? Então, mudou muito, né? Aquela pintura lá retratava pequeno engenho. Hoje, então, dá para ver que a estrutura é um pouquinho diferente daquela que nós tínhamos aí no passado. E primeira safra da pedra, nós fizemos aí 4.000 sacos. E hoje aí a gente busca sempre fazer mais que 10 milhões de sacos de açúcar. Então, crescemos bem. E aquele negócio, né? Como nós estamos aqui falando de usina repaginada, então a pedra é um grande exemplo, já passou por reformulações, reformas, né? Reestruturação, e aí vamos para a repaginação. Então ela acompanha a história aí do pouquinho do açúcar desde a década aí de 30. E quem somos nós, Grupo Pedra, né? Hoje nós temos aí, né, 3 unidades produtoras, né, em safra, e nós estamos construindo a usina Cedro, né? Então, a partir do ano que vem aí, nós vamos estar aí operando com 4 unidades, né? Então, nós na pedra aí moendo 5 milhões e 200, né? Era a nossa estimativa, a gente deve chegar em 5 milhões e meio. A Buriti aí estava previsto 3.500, né? Deve chegar em 3.600. E a IP moendo em torno de 4.700, né? Então, essa é a nossa cara aí, e com mais de 5 mil funcionários próprios. E essa daí é uma das fotos mais recentes, né, da nossa nova unidade, né? Então, é um projeto aí que nós compramos a usina São Fernando, e nós desmontamos a usina São Fernando, trazemos a fermentação, né, para a usina Cedro, né, e estamos acabando aí fase final de montagem dela, né, prevista aí para iniciar os trabalhos maio da safra que vem. Agora falar um pouquinho, né, fica até difícil falar, né? A gente teve uma excelente palestra aí do Amauri,
né, falou muito sobre o açúcar, né, nos pontos principais, dos pontos de atenção, mas vamos aqui continuar, né, falando um pouquinho daquilo que a pedra faz. Então a gente tem aqui a gente quis mostrar, né, o porquê que a pedra, né, tá no mix açucareiro, né? Então assim, a gente ainda continua aí com um déficit, né? Então assim, o preço ainda está atrativo e nós estamos aí, né, com mix voltado para açúcar, né? Todo o caldo produzido nas moendas, a gente vai para o tratamento e a gente põe ele na fábrica. E a visão do mercado nacional, né, a última que a gente tem atualizada aí também, a gente vê que a produção aí até 2032 continua com tendência de alta, o consumo continua com tendência de alta e a exportação continua com tendência de alta. E nós, na pedra, né, nós optamos aí por um esquema de cozimento de 3 massas, né, 3 massas completas. Então nós vamos sempre tentar fazer o máximo de açúcar que a gente conseguir. A gente tem um exemplo aí de um balanço que a gente vê que a gente tinha, né, a situação do que? Então chegava determinada época da safra, né, a gente não conseguia absorver todo o mel B e a gente conseguia, né, o que a gente tinha que fazer? Em alguns momentos a gente tinha que desviar a mel B, né, lá para a fermentação. A gente acabava de deixando fazer, não conseguindo fazer todo o açúcar. Então nós fizemos, né, refizemos o balanço aí, né, sólido, e a gente, com a aquisição da usina São Fernando, lá tinha um cozedor, né, contínuo, que ele se encaixava às necessidades daquilo que a gente precisava. Então nós fizemos aí, né, trouxemos esse cozedor contínuo para a unidade da pedra, para que a gente conseguisse aumentar a nossa produção, né? Então está retratado aqui no balanço de sólido. Então ele foi instalado, né? Então a gente vai ver nos slides aí as próximas fotos, né, um projetinho 3D aí, né, de como que seria a instalação dele. E nós tentamos adequar esse novo cozedor que nós temos lá da usina São Fernando para as nossas necessidades. É um cozedor de 2 câmeras. Então a câmara da esquerda, nós fizemos ela uma câmara coringa, né? Então a gente pode usar ele tanto para a massa B como tanto para a massa C. E o lado direito ele usa só para a massa C. Então, no passado, quando a gente tinha a questão, né, que a gente tinha que fazer a fervura dos cozedores, né, para que a gente não perdesse, né, eficiência. Então, hoje, a partir do momento que a gente tem que ferver alguns dos nossos cozedores, a gente consegue fazer as manobras aí e sempre tentando fazer o máximo de açúcar que a gente consegue todos os dias. Então, isso aqui é uma foto, né, dia 26 de dezembro do ano passado, a gente já estava aí correndo atrás, né, caso a gente estava fazendo as brocas, correndo para trabalhar, para deixar tudo pronto para que esse cozedor aí funcionasse nessa safra. E, felizmente, em junho desse ano, nós já conseguimos operar, né, com o cozedor, né? Foi um trabalho muito árduo da equipe, né? Então muita gente envolvida, né? Esforços concentrados, porque para, né, conseguir fazer com que o equipamento, né, desse resultado já nessa safra.
Então ele aqui montado, né, uma foto aí dele já isolado. A próxima foto, né, então aqui a gente retrata o cozedor, né, que o Serginho aí estava falando, né, tem fotos, vídeos maravilhosos. Então um cozedor aqui de 3.000 hectolitros da Five Lilies, e ao lado do cozedor da Five Lilies, né, então o cozedor de tubo vertical, né, então cozedor da Five Lilies, tubos horizontais, e aqui a novidade que a gente começou a trabalhar agora com cozedor contínuo com tubos, né, verticais. Então outro aprendizado para toda a equipe aí do Grupo da Pedra, né, que a gente tinha 2 cozedores de tubos horizontais instalados, um de 3.000 hectolitros, câmara dupla para massa B, e um de 2.000 hectolitros para massa C. Então agora também a gente tem mais um aí de 2.000 hectolitros com os tubos verticais, né, 1.000 hectolitros para a massa C e 1.000 hectolitros aí no Coringa, né, tanto para a massa B ou massa C, dependendo da nossa necessidade, né, do processo. Então hoje, né, falando um pouco de tecnologia e equipamentos, né, o que a gente tem feito aí, né? Então a gente tem usado o Gaoa, né, a Fermentec tem nos ajudado muito, né? Então assim, a Fermentec está sempre junto com a Pedra, né, vários projetos envolvidos. O Gaoa veio aí para nos ajudar muito, né? Então a gente tem as informações, né, real time aí, a gente consegue interagir, né, com nossa operação, e sempre que a gente precisa de algum contato com a Fermentec, eles já têm nossos dados, né, então eles conseguem fazer análise lá online e também está interagindo com a gente para que a gente sempre tenha, né, melhores resultados, né. Então essa sinergia Pedra Fermentec é uma sinergia aí muito grande. Não está aqui, né, não é escopo, mas também esse ano a gente fez teste com uso ácido clorídrico, né, então na fermentação. Então assim, a gente tem trabalhado em projetos aí, né, ao longo dos anos, e isso é muito importante. A gente tem usado também o SPA, né, Solteic aí nos auxiliado nos laços fechados. Usamos a tecnologia NIRS, hoje temos NIRS no laboratório. Estamos colocando NIRS Moenda, a Roberta depois vai falar um pouco de laboratório para vocês. Cromatografia líquida também fazemos o uso. O que é o mais interessante, né, e que a gente está aprendendo muito, laboratório de cristalografia, a Roberta aí vai falar um pouco para vocês. Então assim, é um mundo novo que a gente está, né, conhecendo, tirando informações e trabalhando demais para tentar deixar o nosso processo aí o mais redondo possível. Nós somos membros do SMRI, então África do Sul é um importante país aí, e lá na África do Sul muitas das plantas têm 3 massas, então a gente consulta os artigos de lá para a gente tentar trazer informações, incorporar no nosso processo para que a gente tenha aí melhores rendimentos. Vamos falar um pouco do filtro Nuche. E aquela questão, né, para que tudo ocorra bem, né, a gente precisa estar capacitando as pessoas para que a gente consiga os resultados que a gente almeja. Isso é um orgulho para a equipe, né? Então, no ano passado aí nós temos um prêmio de excelência, né, que nós recebemos aí da Fermentec, né, pelo uso do Gaoa. Então assim, igual a gente falei anteriormente, então assim, Fermentec tem nos auxiliado bastante, né, ao longo das safras. E aí a gente usa os dashboards, né, então a partir do momento que a gente tem as informações, né, tem os resultados analíticos, resultados de processo, então a gente faz o acompanhamento de xarope, massa A, massa B, né, massa C, né. É lógico que se a gente falar
que é tudo uma maravilha, né, a gente tem dificuldades. Então tem algumas coisas que ficam em vermelho, né? Então para quem trabalha com 3 massas, né, a gente tem ali sempre a acidez no nosso mel próxima de 7, mas a gente sempre trabalha aí com estudos para a gente não ter destruição de açúcar. Mas a acidez do nosso mel ela é um pouco mais elevada do que as dos demais, aí, por conta de trabalhar com 3 massas e um mel esgotado. Ué? Não está passando. Né, então, falando aí da repaginação, como que a gente era um pouco, né, há poucos tempos atrás, válvulas manuais, painéis de controles, né, então assim, como que a gente está hoje, né, então melhoramos muito, né, então cada vez mais meus colegas aí que vieram na frente falaram de cada, né, de como que a gente está tentando evoluir no sistema. Nós na Pedras também estamos aí, né, mas não vamos aprofundar nos assuntos, né, porque a Roberta vai vir aí agora e falar um pouco sobre cristalografia, que é um pessoal que quer conhecer. E, né, a gente viu o tema ontem aqui, né, o Darth Vader aí, Jornada nas Estrelas, ele está aí contra as queimadas, e a gente, infelizmente, esse ano passou por né, boa parte das usinas passou por severas queimadas aí nos seus canaviais. A gente vai falar um pouquinho aqui como que a queimada afetou o nosso processo. Muito obrigado, a Roberta vai assumir agora. Então, assim, a gente é mais feliz fazendo compartilhado. Pessoal, bom dia. Meu nome é Roberta, eu trabalho na Usina da Pedra, sou coordenadora de Laboratório de Qualidade. Vou falar um pouquinho para vocês, vou dar continuidade na palestra do Manuel. Então, a cana queimada, né, nós vamos falar especificamente desse ano, que foi um desafio para nós. Acredito que bastante usinas também tiveram esse desafio. E só mostrando aqui, né, nós tivemos aqui o período de 15 de agosto a 22 de setembro, né? Aqui a gente moía só cana crua. Esse amarelinho aqui é cana queimada recente. Aí, em 24 de agosto, nós tivemos um evento de cana queimada, né, que queimou bastante quantidade nossa, cerca de 850 mil toneladas de cana, tá? E aí nós tivemos esse desafio de moer essa cana. Então, no início aqui, a gente ainda começou, depois do dia 24, moendo ainda a cana queimada recente, né? E depois essa cana foi ficando com altas horas, que é a vermelha, tá? E a verdinha é a crua. E aí aconteceu outro evento de queimada, que teve a amarelinha aqui, que é a recente, e a vermelha, que é a cana queimada de altas horas. Nós tivemos, para poder processar essa cana, que desviar um pouco, né, para etanol, né, para a produção de etanol, porque a pedra hoje, como o Emanuel falou, ela é uma indústria extremamente açucareira. A gente faz etanol apenas de mel final, tá? E também nós começamos a trabalhar com 2 massas, tá? Aqui também. Então, o que a gente pode ver? Que a gente teve uma queda na pureza da cana, mesmo mesclando a cana queimada com cana crua, tá certo? Então, foi bem um desafio bastante grande para nós. Continuando aqui, o outro desafio para uma fábrica de açúcar é o AR da cana. Nós chegamos a ter a AR da cana de 10, tá? Só que aqui, no mesclado, né, na mescla que nós fizemos,
entre cana crua e queimada, nós chegamos a ter 2,8%, tá, por cento de AR. Só que se a gente analisasse apenas a cana queimada, era 10%, a gente chegou até nesse patamar. A fibra também foi bastante relevante. Nós tivemos perdas na extração, bastante elevadas nesse período. E nós chegamos a ter umas fibras bem altas também, inclusive mesclando, chegou próximo de 15, tá? Cana crua com queimada. É impossível, chegou uma época que foi impossível a gente moer apenas a cana queimada. Nós tivemos que mesclar com crua, tá? E a recomendação era 70% de crua e 30% de queimada. Nós tentamos até ir um pouco além, tá? Mas chegou um momento que foi bem difícil para nós. O RTC também, que é o rendimento que a gente usa, né, que é o rendimento da Fermentec, ele também caiu durante o período, tá? Ele caiu para em torno de 93,1%. E o estoque de mel, nosso, que a gente leva um estoque bem baixo, durante o período da queimada ele aumentou. Nós estamos processando mel até hoje, que a gente fez na época da cana queimada. Então a gente perdeu um pouco também, porque o mel que fica estocado a gente sabe que perde. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, é uma cana crua, né? O caldo da cana, o volume de caldo é bem maior. Uma pureza de 79,9%, um ATR de 151 e a fibra de 14. Essa segunda aqui é uma cana queimada, né? De uma frente lá que a gente colocou uma frente 5, a pureza deu 45% e um ATR de 102 e uma fibra de 19. E uma outra cana queimada de uma outra frente que nós tivemos aqui, é a frente 2, uma pureza de 51, um ATR de 132 e uma fibra de 25. Então, o desafio, né? Você moer uma cana que tem a pureza menor do que o seu mel, né? Só que eu vou falar assim, até o Javier vai complementar depois, a gente conseguiu, assim, moer até que bem, né? Acho que foi um desafio que nós cumprimos e foi muito bom, assim, a experiência para a gente poder ter esse aprendizado. Uma das coisas que a gente usa bastante lá na Pedra é o NIRS, né? Que hoje ele é muito comum, né, nas usinas. A gente tem o NIRS da Foz e a gente trabalha muito na parte de fábrica de açúcar. Praticamente todas as análises a gente faz nele. E nós usamos bastante também a cromatografia. Nós temos um cromatógrafo iônico que a gente faz o balanço de carboidratos todo nesse cromatógrafo. Hoje, a gente até tem algumas curvas do cromatógrafo que já passaram para o NIRS, por exemplo, o bagaço, que a gente antes fazia só no cromatógrafo, hoje a gente faz no NIRS. Tá? A gente tem a cana também, a nossa curva do NIRS está excelente também. Tá? Então, no momento que o cromatógrafo estiver em manutenção, a gente pode até pensar em migrar para o NIRS, ao invés de usar um método de end-on-lane, que seria um método convencional, que é um pouco mais atrasado hoje. Outra prática que a gente faz na Pedra é monitorar o manitol. Aqui, se vocês observarem esse gráfico, né, ele fala da infecção, né, na moenda, né, na extração. Então, aqui nós temos o que? Uma curva que é o aumento, né, do leuconostoque, e a segunda aqui seria o manitol. Então, o manitol ele é um metabólito que ele está presente muito fortemente
no caldo misto, né? E também na cana, ele vem com menor intensidade, mas na época da cana queimada a gente teve bastante manitol também. Então, isso daqui é um gráfico, né, do manitol, ppm por Brix, onde a gente tem aqui o caldo do PCTS, o misto fábrica e misto destilaria. Esse misto fábrica e misto destilaria é só para a gente identificar os tanques, porque, na verdade, todo esse caldo misto vai para a fábrica. O misto fábrica seria o caldo mais concentrado e o da destilaria um caldo mais diluído. Então, a gente monitora diariamente, né, esse caldo misto e monitoramos também o caldo do PCTS. E aí, com isso, a gente consegue fazer um cálculo e obter uma perda por manitol na moenda. Porque fala-se muito, né, de perda por extração, que a gente sabe, né, que a gente mede o bagaço. Mas e a perda microbiológica que nós temos? É muito grande e isso daí a gente quase não mede, né? Então, essa prática nós adotamos na pedra desde o ano passado. E a gente conseguiu, né, medir essa perda por manitol por cento AT, né, que seria açúcares totais. Ele é uma análise feita por cromatografia. E a gente chega a ter perdas por manitol semelhantes à perda na torta. Tá? Então, é bem relevante. Opa, voltei. Desculpa. Outra prática que nós adotamos esse ano. Alguém conhece essa bandeira aqui? Essa aqui é do Brasil, é do lado. Alguém já ouviu falar? Então, esse ano a Usina da Pedra montou uma comissão, assim, né, uma comitiva. Nós fomos para Guatemala buscar melhores práticas na área de açúcar, tá? A Guatemala, ele é um país da América Central, né? E ele tem uma quantidade até que expressiva, né, de açúcar. 2,8 milhões de toneladas por ano eles fabricam, tá? Por ser um país bem pequeno, tá? E nós visitamos alguns engenhos lá. Pantaleon, La Union, Sengicanha, que é a parte de estudo de pesquisa, a Madalena e a Madre Tierra e Trinidad. Qual que foi o objetivo nosso? Verificar o que eles estão fazendo, porque aqui a pedra é complicado, porque nós produzimos açúcar com 3 massas. E todas as usinas, a maioria, são 2 massas. Né? E o pessoal da América Central também utiliza 3 massas. Tá? Então, a gente foi lá tentar aprender um pouquinho com eles. Dessas usinas que nós visitamos, elas representam 72,2% de participação no total de açúcar produzido na Guatemala. Tá? Sendo que a Madalena é a maior. A Madalena também, ela produz etanol também, tá? Com reciclo. Acho que é a única lá que nós vimos. Aí, uma coisa assim, relevante que nós vamos destacar aqui, que nós montamos esse ano, foi o laboratório de cristalografia. Por quê? Nós visitamos todas essas usinas lá, esses engenhos na Guatemala, e todos eles tinham um laboratório de cristalografia. E aí nós temos muito problema com pó do açúcar, porque a gente faz açúcar bruto, a gente expede, né, a granel. E a gente sempre sonhava, né, em poder medir essa granulometria no meio do processo de cozimento. Então, por intermédio dessas usinas, desses engenhos, a gente entrou em contato com essa empresa,
que é a Soluções Científicas. Inclusive o Sebastian está aí na nossa mesa, né, Sebastian? Levanta a mão aí, isso. E a Pedra, ela instalou o laboratório de cristalografia em junho. Nós instalamos e somos a primeira unidade no Brasil com essa técnica. Tá? Aqui é da imagem lá do pessoal, né? Das Soluções Científicas e o pessoal da Pedra, o time do laboratório do processo. Aqui é um pouquinho do laboratório de cristalografia. Na verdade, ele é um estereomicroscópio que tem uma câmera acoplada. Só que não é só apenas o estereomicroscópio. Ele tem um software, né, que calcula toda o AM, o CV, né, em cada etapa que a gente analisa. Isso daí é patenteado, né, pela empresa dele, foi desenvolvido por eles. Tá? A empresa é situada lá na Colômbia. Então aqui, ó, nós vamos mostrar um pouquinho. A gente faz uma preparação, né, da amostra. A gente usa glicerina, né, para diluir. Aí tem as proporções. E aí a gente consegue visualizar os cristais ali no computador. E para cada etapa do processo, a gente tem uma resolução que a gente tem que usar e tem o número de fotos que a gente tem que tirar na placa de Petri. Tá? É como se a gente movesse a placa de Petri e tirasse fotos. Tá certo? E aí a gente já tem um cálculo do AM do CV, cálculo dos finos, né, dos tamanhos médios dos grãos. Tá certo? Tem um pouquinho para vocês verem aí. Então aqui seria o resultado, né? Aqui é uma semente de açúcar. E aí, aqui a média que deu 10 micras, né? E aqui ele mede quanto que tem de fino, pequeno, né? Ótimo, grande e muito grande. Né? Então, aí a gente sempre marca os dois que têm porcentagem maior. Esse cálculo da semente, também tem um programa, né? Que calcula o volume pelo tamanho da semente, né, da granulometria dela, a gente tem um volume que a gente tem que injetar no processo. Olhando esses gráficos aqui, né, é uma variação da semente, a gente não consegue ter uma uniformidade, a gente gostaria, né, de atingir aqui o target nosso, o alvo nosso seria 10 micras, mas a gente consegue uma oscilação. E aí, quanto maior é o micrômetro, né, o tamanho do cristal, é o maior volume que a gente tem que injetar lá no cozimento. O esgotamento dos méis durante o processo de cristalização, ele vai ocorrer devido ao crescimento dos cristais. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, de cada etapa, que a gente tem que mirar, né, para poder atingir 780 micrômetros, seria 800, né? Mas a gente falou assim, ó, 780 para nós já estaria bom. Para chegar no açúcar com esse tamanho de granulometria. Então, se a gente for verificar as análises nossas, as análises nossas, esse daqui seria o nosso alvo, né, nossa meta, e aqui as análises, né? Então, hoje, a gente tem a gente consegue analisar, né,
todas as etapas do processo, mas ainda nós temos um caminho longo para percorrer para chegar nos 780 micras que a gente gostaria lá no final. Então, o que a gente está fazendo? Hoje a gente está fazendo outras investigações no processo, parte de tubulação, bombeamento, tá? Para ver se a gente consegue melhorar, né, esse tamanho aqui dos cristais aqui, tá? Mirando sempre no tamanho ótimo. Hoje a gente tem, assim, a gente está fazendo um trabalho, esse trabalho está continuando, ele não finalizou ainda, mas a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Hoje nós estamos fazendo, pegando cada bombeamento para a gente ver quanto que está quebrando, tá? Então aqui a gente consegue ver uma taxa de variação de quebra no AM, que seria o tamanho médio, né, do cristal. Então, dependendo da bomba, a gente já sabe que tem algumas etapas lá do processo que nós vamos precisar mexer na entre-safra, vamos fazer alguma modificação para melhorar, tá certo? Agora eu vou chamar o Javier, que ele vai continuar, né, Javier? O Javier é nosso consultor, ele está com a gente lá e ele vai continuar essa etapa. Obrigada, gente. Aqui está. Buen día. Mi nombre es Javier y voy a continuar hablando de azúcar. El filtro Nuch es para identificar el agotamiento o esgotamiento que tenga en cada cocedor. Entonces, la diferencia de pureza entre la masa y la mel es 17 puntos, por ejemplo, y eso nos da el filtro Nuch. La próxima etapa es la centrifugación, y en la centrifugación existe la disolución de los cristales. Ahí Omel se enriquece y lo que se llama elevación se pierde 3 puntos. Entonces el resultado final es 14 puntos de pureza. Ese 14 puntos me da el nivel de agotamiento que tiene la masa. El filtro Nuch es un filtro que trabaja sobre presión y aire, que hace la separación entre cristales y mel. Es muy interesante porque me da la caída de pureza en cada cocimiento. Entonces, a través del filtro Nuch, la gente puede mapear la caída de pureza en cada cocimiento y las elevaciones, hasta obtener el target final. De esa manera, si a gente tenemos que la queda final entre el xarope y el mel Nuch es 41 puntos. Y con la elevación que se tiene, Omel final me disminuye el esgotamiento de la fábrica. Para eso es que nos sirve el filtro Nuch. Esto es otra experiencia que la gente hizo durante esta zafra. Es más o menos el camino que hace el azúcar en las continuas. Se descarga y comienza a subir, y aquí se comienza a separar el mel, y un mel sale pobre, después sale rico, y ahí comienza a mejorar el color. Entonces, lo interesante es saber esa línea de color, el color line. Y lo que tienen las centrífugas continuas es la separación, que usted puede separar
mel rico y mel pobre. Puede. Y la gente optó por utilizar esa nueva idea, porque en el Hugo ya más de 100 años atrás, él comentaba que un punto de pureza en el mel final corresponde a un aumento de pérdida de cerca de 0,36, 0,50 sobre el SJM, más o menos 0,4% del azúcar fabricado. Es tan interesante esto que a gente puede hacer un Excel y acompañar de acuerdo a la pureza del xarope si aumenta o disminuye o mel, cuánto es la variación que a gente gana en el SJM. A gente tiene la oportunidad de analizar eso mel en una usina y la diferencia es de 2 puntos. Vamos a hablar, 2 puntos es poco para un mel final que a gente gana. Bom, si a gente considera que un cristalizador vertical, de eso que la metalúrgica de Río Grande mostró, gana cada 5 grados 1 punto y es fría 20 grados, la masa solamente son 4 puntos de gano de pureza. Si yo separo miel aquí, estoy ganando 2, para que la gente valorice los investimentos. Entonces, Apedra hizo esa separación. No pasa. Bueno, ahí está. Entonces, la mayoría de las continuas tiene esa separación, mas no la utiliza. Entonces, fue colocado válvulas y un bypass y fue monitoreado. Y se hace esa separación, mel rica y mel pobre. Más, eso únicamente es posible si la gente acompaña y la gente se aprovecha de la facilidad que tiene el NIRS en cuanto a la frecuencia de análisis y la facilidad con que tenemos para acompañar la acidez no mel final y las recirculaciones y de mel en cada cocimiento y el índice de monitoreamiento de fábrica, la Fermentec. Entonces, la gente controla esas recirculaciones y los resultados están ahí. O sea, esto a través de NUSH se ganó 17 puntos en el primer cocimiento, 23 puntos en el segundo, 22 en el tercero. Ainda estamos con diferencia en el target. Por eso es que la gente tiene que trabajar, sobre todo en lo que fala Roberta del crecimiento de los cristales en el cocimiento. Entonces, para tener una idea de lo que el impacto de esa cana quemada, ya ven, una cana de 85 de pureza tiene 15% de impureza. Ahora, una cana con 75 de pureza tiene 25% de impureza. Eso en proporción significa que la pureza cae solamente 12 puntos, más las impurezas subieron 67 puntos. Entonces, a estación de tratamiento de caldo para esta situación, en cana quemada me tenía que absorber 67 puntos de impureza, tratar y hacer azúcar. Eso es para gente se situar y sensibilizar o pessoal. Entonces, ¿qué que a gente fez? Las otras reuniones a gente faló siempre sobre la importancia del tratamiento de caldo y aquí en la Pedra se trata muy bien el caldo y se cuida muy bien. ¿Cómo que la fábrica comenzó la zafra controlando la turbidez del caldo y el target es 200 NTU? Y comenzó a bajar a medida que se acomodaba y fue surfando y controlándose en esos valores. Ahí la gente tuvo el accidente de esas canas quemadas y tuvimos que alertarnos.
tratamiento debe ser adecuado. Entonces fuimos hasta que comenzamos a utilizar el ácido fosfórico. El ácido fosfórico para mejorar la decantación. Y con la felicidad que los resultados se mantuvieron y la gente consiguió procesar esa cana quemada. Está el SJM, cómo mejoró a medida que bajaba la turbidez en el caldo clarificado, la producción de azúcar en sacas por tonelada de caña. Con el NTU del caldo clarificado vemos que el NTU baja y la producción de sacas aumenta. Entonces, la importancia de un buen tratamiento de caldo. Los resultados están ahí. Lo que Allente lleva producido hasta el 20 de octubre y la meta es hacer 10,5 millones de sacas. Allente es monitoreado, participa del benchmark de Fermentec, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. La Pedra fue la de mayor recuperación SJM. Y la pureza de Omel final fue la menor también en el acumulado de septiembre. Allente fai 3 masas, o sea, tenemos una acidez interesante como faló Roberto 7, por ende, el índice de monitoreamiento de fábrica está en el medio. Entonces, significa que la fábrica de azúcar está tratando bien las materias. Esto no pasa. Y a gente tiene que situarse y siempre se tiene que olhar quién que está haciendo bien las cosas, o sea, quién que es más dedicado. Y aprovechamos un gráfico de los sudafricanos para posicionarnos respecto de cuánto es la pureza del caldo mixto y cuánto debe ser el SJM. Y ahí vemos como que Allente surfó en la zafra y vemos que la diferencia que existe entre los verdes y el vermelho es lo que Allente tiene ainda de potencial para aprender y recuperar más. Embora Allente esté con el mejor SJM da zafra, ainda tenemos cosas para mejorar. Entonces, usina repaginada es muy interesante y ahí quiero que por favor me ayuden porque yo tengo un problemilla de ingeniería lingüística. Entonces, sepan comprenderme. Más bella, ven, ahí me voy a aprovechar unas palabras de Isabel Allende en uno de sus libros, Violeta, en donde habla de errores. Existe el error tipo 1, que es cuando Allente hace todas las cosas bien y de errado. Existe también el error tipo 2, cuando Allente hace cosas erradas y quiere que dé cierto. Es más común en la industria. Más aprendemos con nuestro propio error. Más inteligente que eso, aprender con el error de los otros. Tenemos que esperar que los otros erren para aprender. No, entonces hay que aprender con los aciertos de los otros. Lógicamente que es un problema más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer el ego, la soberbia, y existe una palabra, estulticia en español, que significa cuando la persona tiene dificultades o no quiere aprender. No quiere aprender, no crece el grupo, no crece la empresa. Entonces es muy difícil llegar a esos 5 puntos. Y como dijo Sherman, el ser humano es maravillosamente imperfecto. Entonces Allente venció todos esos puntos y fuimos a parar a Guatemala a olhar y ver los aciertos de quien hace azúcar. Mas
hablamos de NIRS, de cristalografía, de HPLC, de muchas otras cosas. Mas, ¿qué acontece? ¿Por qué que un país tiene un índice de desenvolvimiento más elevado que el otro? Todo depende del índice de complejidad del producto que produce. Por ejemplo, hacer una calculadora necesitamos un software, la tela, la luz, la ingeniería de montaje. Es un sistema complejo. Entonces, su índice de complejidad es alto. Ahora, el país que produce agua mineral solamente enche la garrafa, coloca la tapa y manda. Entonces su índice de desenvolvimiento humano es bajo. Si vemos la posición del azúcar, ocupa el lugar 983 entre 1120 productos. Entonces la gente está así. Eso significa que tenemos que mejorar el índice de complejidad de nuestro producto, o sea, del azúcar. Por eso es que todo el NIRS y la tecnología de laboratorio no está ayudando. Más, también se habló de capacitación. Lo interesante y lo necesario es caminar la fábrica. Por 3 razones. Y la primera es, tal vez conocen la teoría del carro vermelho. Es más o menos así. Uno vive en cualquier ciudad, va camino al trabajo. ¿Cuántos carros vermelhos vienen el día? Ni uno. ¿Qué acontece si a partir del otro día se gana $50 por cada carro vermelho que la gente enxerga? Y voy a salir a procurar carro vermelho. Entonces, es por ahí. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Y eso es de la teoría del carro vermelho. La segunda razón es que no todo es lo que parece. Entonces, hay diferencias. No es lo mismo las cosas. Y eso hay que hacerlo todos los días, hoy, mañana y después. Y siempre pensando, a pesar de toda la tecnología, que la persona que utiliza ese análisis, faz el análisis, tiene que lucubrar, entender, pasar para frente y tiene que surfar con la situación. O sea, el ser humano no es robot. Entonces, por más que tengamos ahí el 4.0 y la inteligencia artificial, siempre está por encima el colaborador. Bueno, terminando ya, la idea ¿por qué que la Pedra llegó a esa posición? Es la idea que se tiene la directoría. Es más o menos como el time de rugby. Trabajamos todos juntos, por eso que la presentación está haciendo entre 3 personas, 4 personas, 5, porque trabajamos todos juntos. Como en el rugby, los pases son siempre para un lado pequeño y para atrás, nunca para frente porque hay infracción. Entonces la gente hace ese aprendizaje poco a poco, más en conjunto llegamos al gol. Entonces, por eso es que la gente está consiguiendo esos resultados, no por ser superior a los demás, sino para mejorar como productora de azúcar. Eso es. Gracias. Nós vamos abrir para 2 perguntas. Ok. Então, muito obrigado pela apresentação. Gostei desse conceito. Quando a gente compartilha, sai melhor, né? Quem está falando aqui é o Jaime, do ITC. Eu tenho trabalhado os últimos anos com NIR Online, né?
e eu achei muito legal o que você apresentou, apesar de que você ainda está usando NIR de bancada, né? Não, pode terminar e eu vou falar que a gente tem mais aplicações no NIR. Ah, legal. Então, esse é um assunto que eu queria que você explorasse um pouquinho, né? Se você vê a possibilidade de usar NIR online na fábrica de açúcar, primeiro. Segundo, eu queria saber, na visita de vocês da Guatemala, como era a qualidade da cana lá? É cana colhida manualmente, com queima? Era uma cana de boa qualidade ou nem tanto? Muito obrigado, viu? Primeira pergunta a respeito do NIR online. Hoje a gente tem o NIR de bancada, né? Que ele a gente faz praticamente 90% das análises do laboratório, a gente já tem curva no NIR, tá? Só a parte de água de caldeira que a gente não consegue colocar, porque não é a aplicabilidade dele. O restante a gente faz tudo, açúcar, etanol, fazemos a parte de processo do açúcar inteiro nele e temos curvas muito robustas. Hoje a gente tem o NIR online instalado na esteira de cana, que a gente está desenvolvendo um projeto junto com a Canatec, o Beto Sachs está ali, que é o coordenador. A gente está desenvolvendo uma curva para pagamento de cana na esteira da moenda. Então a gente já tem esse NIR, que hoje ele monitora PBU, BRICS, POL, a gente faz impureza mineral e a gente pretende migrar nossa curva de açúcares, né, totais para ele também. E aí a gente vai ser possível, com a tecnologia que nós temos hoje de automação, a gente saber por caminhão quanto que está. A gente está num processo aí de rastreabilidade que é bem complexo, mas eu acredito que é o futuro que a gente vai conseguir num futuro breve. E a gente também instalou recentemente o NIR no bagaço e para fazer extração online, tá? Então aí, como a gente tem na entrada e na saída da moenda, a gente vai conseguir fazer extração online. Hoje, nós temos uma usina do grupo nosso também que tem um NIR de outra empresa, da Buxi, que está instalado na fermentação. E a gente desenvolveu as curvas para poder ver teor alcoólico, pH, toda a parte de vinho, né? A gente desenvolveu a curva e ele está indo muito bem. Ele consegue, com um NIR só, você consegue monitorar todas as dornas devido à automação que foi feita, tá? Mas tem usinas também que tem NIR no açúcar, né, na esteira de açúcar. E eu não sei alguma coisa com o mel final, tá? Também, certo? E a questão da Guatemala, a gente viu coisas boas e ruins, né? Com certeza, todo lugar que você vai visitar, né? Mas lá eles usam, maioria cana queimada, tá? E eles processam, eles acreditam, né, que eles processar a cana sem impureza, que seria muito melhor para a fabricação de açúcar, tá certo? Quer complementar Roberto. mais alguma coisa da Guatemala? Es muy interesante la pregunta de Jaime, o sea, cada caso es un caso. Y realmente Brasil, São Paulo, aquí es un estado abençoado. La calidad de cana que se tem para azúcar aquí es muy buena. Mas en el Brasil en sí, a gente tem regiones que son sufridas. Por ejemplo, aquí tenemos gente del norte que trabajan a semana pasada con 70, 72 de pureza haciendo azúcar de 180 de color. Entonces es grande y cada caso es un caso. También hay usinas ya en el norte en Goiás que consiguen trabajar cana de baja pureza
haciendo azúcar de menos de 130 de color. ¿Tá? Todo es posible, mas siempre hay que mirar quién está haciendo las cosas y copiarlas, y sobre todo, como le dije, esquecer los egos y la soberbia. Roberta. Roberta, Sim, você esteve na Guatemala? estive. Você esteve na La União? Oi? La União? La União, sim. Com o Fomos. Milton? Com o Milton. Milton, sim. Tivemos. Ele falou do senhor para mim. Ah. Deve ter falado mal, né? Não, falou bem. Ele se espelha no senhor, ele falou. Viu? Roberta, eu gostaria que você transmitisse. Você fez algumas observações, eu sei, importantes. Você comparou o controle da qualidade na Guatemala, Xavier? O que eles têm de controle, o que eles controlam e nós não controlamos? Então, eles são muito focados para a parte do açúcar, né? A gente, essa parte do NURT, todo mundo tem, todo laboratório tem. A cristalografia, todos eles têm. A HPLC tem bastante usinas que a gente visitou que tem também. NIRS, a La União também tinha NIRS. Tá? Então, tem um pessoal lá, tem algumas usinas que estão mais avançadas e outras menos, né? A gente visitou 5 engenhos. Bom, eu só queria ouvir isso de você, porque quando você fala na Guatemala, as pessoas pensam que a Guatemala é um país que tem uma tecnologia ultrapassada, que não é isso não, Não é hein? não. Não é não. Você deve ter sentido. Sim. Tá certo. Tá bom, Tá obrigado, bom? tio. Obrigado, senhor. Tá?